Olá, queridos mamíferos! Estamos de volta para mais uma aula sensacional e dessa vez abordando o tema sais minerais. Já falamos que na bioquímica nós temos os compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Os compostos orgânicos são quais? Formados pelos seres vivos, no caso, carboidratos, lipídios, no caso, proteínas, vitaminas, e compostos inorgânicos são água e os sais minerais. Os sais minerais têm um papel super importante na regulação do nosso próprio metabolismo. Quer ver só? Olha aí, ó, o sódio e o potássio estão ligados à bomba. Que bomba? De Hiroshima, Nagasaki? Não, filhinho. A bomba de sódio e potássio. Mecanismo de regulação que está presente, por exemplo, na nossa transmissão do impulso nervoso. Lembra? Para transmitir o impulso nervoso ao longo do axônio, lá na nossa aula que aborda, por exemplo, esse assunto, nós temos a explicação da bomba de sódio e potássio. Que aula é essa? Transporte ativo, tá? É só você procurar aí no site que você vai achar. Então, a bomba de sódio e potássio que é utilizada nos neurônios, eles participam, lembra? O sódio entrando, o potássio saindo, na hora que eu tenho o mecanismo de condução do impulso nervoso. Portanto, é super importante para o nosso metabolismo neural, ok? E para manter também o chamado equilíbrio iônico celular. Digamos que ele seja igual assim, Batman e Robin, só andam juntos. O sódio e o potássio regulam o equilíbrio iônico das células em geral, não só as células nervosas. E aí nós temos também o cálcio. O cálcio é muito importante na formação da matriz dos ossos. O que é a matriz? A matriz é o espaço entre as células, aquele espaço que dá rigidez, que permite que os nossos ossos sejam bastante rígidos. Então lá nós temos carbonato de cálcio, o cálcio está presente, o cálcio está dando rigidez a esses tecidos. No caso, os ossos em geral do nosso corpo, incluindo também os nossos dentes, que tem que ser rígido para que haja o quê? A trituração do alimento, a perfuração, rasgar o alimento em si, para que a gente possa conseguir transformá-lo em partes menores e aí realizar o nosso procedimento de digestão. O cálcio também está ligado ao mecanismo de impulso nervoso, sobretudo nas terminações neurais. Os canais de cálcio é que são responsáveis por fazer com que o neurônio libere para outro os chamados neurotransmissores e assim passar o impulso de um neurônio para outro através da sinapse, ok? Também é importantíssimo para coagulação. Coagulação de onde? Coagulação sanguínea. O cálcio também é muito importante para que haja a cascata de coagulação sanguínea e pare, estope lá o teu sangramento, ok? Muito bem. E também é muito importante para o mecanismo de contração muscular. Lá na unidadezinha de contração muscular, que no caso são os sarcômeros, é importantíssimo haver o cálcio para que haja a ligação da actina com a miosina e para que haja a contração muscular. Se ligou aí? Muito bem. Então nós temos aqui no caso também um outro mineral importantíssimo que é a clorofila, tá? A clorofila o mineral importantíssimo, calma, o mineral importantíssimo é o magnésio, que está ligado, ele é o átomo central da molécula de clorofila. Clorofila, lembrando, clorofila é a molécula da fotossíntese, é aquela moléculazinha que vai captar a luz solar, né, que vai ter aquele movimento de elétrons gerando energia, fazendo com que a célula vegetal possa produzir a sua energia. Então, quem é a molécula que está no centro de tudo é o magnésio. Quando você observa, por exemplo, plantas ficando amareladas, pode ser um bocado de coisa, mas muitas vezes pode ser indício que está faltando magnésio ali, ok? Muito bem. E aí nós temos também que ele está ligado nas nossas células à síntese proteica. É de fundamental importância para uma célula que ela realize o seu procedimento da formação ribossômica, a produção da proteína. O magnésio também está ligado a essa função importante. E aí vem o ferro, né? O ferro é importantíssimo na nossa alimentação. Para quê? Para que a gente forme a molécula de hemoglobina. Essa hemoglobina é uma molécula que não é totalmente proteica. Ela também tem o ferro como sendo um átomo importante de ligação das cadeias de hemoglobina. João Paulo, e para que serve a hemoglobina? A hemoglobina está dentro das tuas hemácias, lembra disso? Confere a aula de tecido sanguíneo. A hemoglobina está ligada ao transporte de oxigênio e ao transporte de gás carbônico. Lembrando que as hemácias passam pelos tecidos do nosso corpo, tirando deles o gás carbônico e oferecendo o oxigênio, e faz o contrário lá nos alvéolos pulmonares, ok? E aí nós temos o cloro também. O cloro é fundamental,
Porque o cloro vai atuar mantendo a regulação do nosso sangue, ou seja, fazendo o que a gente chama de tampão sanguíneo, fazendo com que o sangue nem fique ácido, nem fique básico, se mantenha num pH levemente ácido, um pHzinho tendendo a neutro, para que as nossas funções metabólicas estejam realmente de acordo com aquilo que deve ser, ou seja, mantendo o nosso equilíbrio, mantendo a nossa homeostase. Muito bem? Também o cloro é responsável pela formação do HCl. E aí eu quero te lembrar, esse ácido clorídrico gástrico, ele é fundamental para que haja o quê? Lembra, a ativação daquela proteínazinha inativa lá, que no caso é o pepsinogênio, transformando a pepsina ativa para que haja a digestão das proteínas, ok? Esse HCl também é importante no nosso estômago, por quê? Porque ele seleciona aquilo que vai ser deglutido. Digamos que você vai comer alguma coisa, você come um salgadinho, você come alguma coisa do meio externo que está ali exposto, você come um sushi. Aliás, dica de saúde, cuidado com sushis expostos. Dê preferência aos fresquinhos preparados na hora, ok? Voltando. Então, na hora que você come aquele pedacinho de peixe lá que passou o dia, você não sabe aonde. E aí, possa ter bactérias, e vai ter bactéria, claro. Quem vai matar, quem vai te ajudar, quem vai ter uma função antisséptica é esse HCl. E aí que entra a importância do cloro na alimentação. E nós temos também o fosfato. O fosfato é importante, deve ter ouvido falar já em que o fosfato está ligado à produção de moléculas orgânicas de cunho energético, no caso é o ATP, lembra que é a adenosina trifosfato, daí o fosfato é importantíssimo, que é a molécula energética, é a moeda energética das nossas células. Está acordado? Está prestando atenção? Ótimo. Beleza. E aí também, esse fosfato está ligado também aos nucleotídeos. E nucleotídeo é o quê? Me lembra aí, João Paulo? São aquelas unidades importantíssimas que estão formando o DNA e o RNA. O DNA que é a nossa molécula informacional maior, tá? E o RNA que normalmente é aquele que vai interpretar a informação que vem do DNA, como por exemplo o RNA mensageiro. Então eu selecionei para vocês aqui os principais sais minerais. É muito importante que você estude, reveja a aula de água, veja também essa parte de sais minerais, porque aí você fecha todo o conteúdo de bioquímica com relação a produtos, a substâncias que são inorgânicas. Então para você um grande abraço desenrolado e até a nossa próxima aula. Estuda, hein?